Oi, gente, eu sou Miriane Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. A gente vai falar sobre a volta dos treinos, né? Esses 2 dias, quem foram os destaques. Vamos falar também sobre a saída de um zagueiro que estará entrando aí dinheiro nos cofres do Mengão e os 2 queridinhos pedidos pelo Vitor Pereira. Fica aí que logo depois do recadinho da OneFootball, a gente volta contando tudo para vocês. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação Mengão Queridão voltou aos treinos nesta segunda-feira e o Flamengo meio que deu uma mudada no planejamento, já levando os jogadores para o gramado. E lá no gramado, fazendo alguns testes físicos, fazendo algumas atividades físicas, sobre a supervisão do Rui Quinta, que vai ser o braço direito do Vitor Pereira, que só chega no Flamengo na semana que vem. Alguns jogadores têm se destacado nos treinos. Um deles é o Eric Pulgar. O jogador que chegou no Flamengo no meio do ano passado e que não conseguiu tomar a titularidade do Thiago Maia, está se dedicando muito e meio que já mandou um recado velado lá dentro do Mengão Queridão, que vai disputar a posição com o Thiago Maia esse ano. Pelo menos na parte física, o Eric Pulgar voltou mostrando muita intensidade, mostrando um desempenho físico e atlético muito bom. Mas o Eric Pulgar é novinho. Tem que chegar mostrando. Normal, né? Se quer mostrar alguma coisa, se quer buscar alguma coisa no ano, tem que chegar voando. Agora, tem um jogador mais velho que tá surpreendendo, né, Produça? Vocês, né? Quem não acredita muito nele. Porque eu sempre falei que eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho ele, assim, de uma força de vontade, de uma raça. É o Vidal. Pois é, o Vidal chegou arrebentando nos treinos, tá puxando fila nos treinamentos, também tá mostrando uma desenvoltura física tão grande que tem gente dentro do Flamengo falando que parecia que ele tava jogando quarta e domingo, né, produção? De tão bem que o Vidal voltou para essa pré-temporada. Isso é muito bom, porque quem ganha é o Flamengo. Se o Vidal, aos 35 anos de idade, tá bem, tá mostrando disposição, quer dizer que ele ainda almeja alguma coisa. Com certeza. Ele foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, jogou o Brasileirão, mas sempre no banco de reservas. E ele volta de um jeito que parece que ele não está satisfeito em ser campeão no banco de reservas. Isso. Ele quer ser campeão jogando, de titular, atuando. E para isso ele voltou numa excelente forma física, o que é muito bom para nós. E aí, pessoal, só para vocês... E olha que a gente só tá no início, né, dessa pré-temporada aí. Imagina o que ele pode render ainda nesse trabalho aí com ele ganhando, isso, né? Ele subindo aí cada vez mais. Eu acho excepcional essas notícias, porque também o Eric Pulgar, você imagina um jogador que você tem ali um elenco todo em forma para brigar por posições. É só tem a ganhar o Flamengo esse ano. A gente pode esperar uma grande temporada. Com certeza. E aí, só para situar vocês, tá? O meio de campo do Flamengo hoje, ele é dividido da seguinte maneira. Eric Pulgar e Thiago Maia são os primeiros volantes da equipe. Os primeiros volantes são aqueles jogadores que defensivamente têm a obrigação de destruir sem fazer faltas, e ofensivamente são os caras que começam as jogadas, que dão opção para os zagueiros e os laterais e até para o goleiro para começar a saída de bola. Não é mais aquele brucutu que só destrói, não. Já o Vidal, ele é segundo volante. Então, de segundos volantes que a gente tem na equipe do Flamengo hoje, é Arthur Vidal e João Gomes. Então, é essa briga aí
que tá rolando agora. O segundo volante, ele tem como função ajudar na saída de bola, ajudar também na destruição, na limpeza do ataque adversário à equipe que ele está defendendo e também se apresentar ao ataque. É o que o João faz, é o que o Arturo Vidal faz. Então a gente tem hoje, nos pés de Thiago Maia e de Joãozinho, Eric Pulgar e Arturo Vidal. E eu volto a dizer, gente, eu me importo com o Flamengo. É óbvio que a gente nutre carinho por alguns jogadores, mas eu me importo com o Flamengo vencedor. Para mim, tanto faz se vai ser o Thiago Maia ou o Eric Pulgar, se vai ser o Vidal, se vai ser o Joãozinho. Eu quero que o melhor seja escalado para jogos do Mengão Queridão. E ter essa combatividade, essa competitividade já nos primeiros dias de treino, mostra que o Flamengo não caiu naquela mesmice, que os jogadores não estão acomodados, que estão correndo alguma coisa. Então é até bom, porque o Joãozinho foi campeão titular, absoluto. E o Thiago Maia também. Aí volta Eric Pulgar e Arturo Vidal voando, os caras... Opa! Não posso me acomodar. Não posso ficar quieto aqui não, porque senão esse ano eu que vou pro banco, né? Então isso é ótimo pro Flamengo, ver o elenco concorrendo assim, bem concorrido nas posições, porque a gente só tem a ganhar. E aí eu aproveito e peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, recomendá-los junto aos seus amigos e às suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir assistir o Resenha Rubro-Negra, assistir o Fla Nação VP, quem sabe gostar e se inscreverem nos nossos canais, né? Tô contando com a ajuda de vocês. A Miriane falou que o Flamengo tá vendendo um zagueiro, né? Tá vendendo. E tá tendo um lucro de 15 milhões de reais nessa venda, correto? Um lucro muito grande, né? Para quem veio de graça, né? Pois é. Nós estamos falando aí do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique foi o segundo anúncio de reforço do Flamengo em 2020. Ele veio depois que o contrato dele com o Santos terminou. Por isso, ele veio de graça para o Flamengo. Ele foi emprestado lá para o Fenerbahçe da Turquia, do Jorge Jesus, e tinha uma cláusula no contrato onde dizia o seguinte: se a lesão dele impedir ele de entrar em campo, nós devolvemos imediatamente. Porque ele chegou a se lesionar com gravidade no Flamengo, lembra? Ficou um tempão parado, voltou, jogou algumas partidas e aí veio o interesse do Fenerbahçe. O foi interesse... com algumas cláusulas, né, ali para segurar o Fenerbahçe. Porque se não desse liga ali, devolvia. Isso. Ele foi para o Fenerbahçe por causa de um pedido do Jorge Jesus. Ele foi para o Flamengo também por um pedido de Jorge Jesus. Ele até começou mais ou menos no Flamengo, mas ele e o Léo Pereira se embolaram muito ali em 2020. Nossa, que coisa horrorosa lembrar de 2020. Acabou dando errado. Daí o Flamengo emprestou ele para o Fenerbahçe. Foi um empréstimo com obrigação de compra, desde que o jogador alcançasse um certo número de jogos e não se lesionasse. Pelo empréstimo, o Flamengo recebeu uma parte dos 15 milhões de reais. E agora, o Fenerbahçe já avisou o Flamengo que vai acionar a cláusula obrigatória de ficar com o zagueiro e vai pagar ao Flamengo os outros 7,8 milhões de reais que ainda faltavam, que o Fenerbahçe iria pagar caso o jogador alcançasse as cláusulas. Então o Flamengo ainda vai ter a receber do Fenerbahçe no ano de 2023 7,8 milhões de reais. E lá o zagueiro tá jogando muita bola. O Fenerbahçe tinha perdido a liderança do campeonato turco e nesse jogo que aconteceu ontem contra o Ataspor, o time do Jorge Jesus meteu 4-0. Sendo um dos gols de quem? Gustavo Henrique. A hora eu falei, não, Gustavo Henrique fez gol ontem. Mas ele era bom na bola aérea, lembra? Na aérea ele é altão, ele sempre ameaçava. Ele chegou a fazer uns gols no Flamengo de bola aérea. Ele é muito alto e muito bom de tempo de bola aérea. Que bom, né, que ele se deu bem lá, né, gente? A gente torce pelo jogador. E até foi bom, né, pelo dinheiro que tá entrando aí nos cofres. É muita grana, porque você não investiu nada no jogador e tá tendo esse lucro aí de 15 milhões. É muita grana. Gente, Flamengo sabe fazer negócio, né? Vocês percebem quando a Miriane não dá a mínima pra uma notícia? Quando ela fala baixo. Ela começa a falar assim, que bom que o jogador se deu bem lá, mas pro Flamengo tá entrando dinheiro, ela tá nem aí pro Gustavo Henrique. O negócio é que tá entrando dinheiro no Flamengo. Pode contratar, investir em alguém, né? Investir assim, nesses caras aí que a gente tá querendo. Então é isso que é importante. O Gustavo Henrique tá tudo bem, tá ótimo. Você tá lá? Se deu bem lá, né? Tá ótimo.
ótimo. Bom, ele fez o último gol da equipe do Fenerbahçe, que voltou à liderança do Campeonato Turco, vencendo por 4-0 a equipe do Hatayspor. Por que eu tô dando tantos detalhes assim do jogo do Fenerbahçe? O que isso interessa para nós? Acontece que um dos queridinhos do Vitor Pereira, um dos pedidos do Vitor Pereira pro Mengão Queridão, foi destaque dessa partida ontem. Eu já falei para vocês que o Flamengo tinha o interesse, lá em janeiro do ano passado, em cima do Diego Rossi, meia atacante ou segundo atacante, ele joga em 4, 5 posições ali na frente, do Fenerbahçe. O Flamengo foi ao ano passado atrás do jogador e o jogador estava num processo de negociação do clube dele na MLS com o Fenerbahçe. O Flamengo tentou intervir no meio do caminho junto ao clube da MLS, mas não conseguiu. E ao tentar negociar com o Fenerbahçe pediu 14 milhões de euros no atleta. E o Flamengo ofereceu 7, metade. Daí não teve negócio. O Marcos Braz chegou a confirmar essa informação que eu dei numa das entrevistas que ele deu no ano passado. Agora, o Vitor Pereira voltando para o Flamengo, o Vitor Pereira já conversou com eles e já falou para eles sobre alguns jogadores de confiança dele, que ele gostaria de ter no Flamengo. E o Diego Rossi é um desses jogadores. O argentino tem 24 para 25 anos, é jovem, é veloz, sabe jogar como centroavante, sabe jogar como segundo atacante, sabe vir com a bola dominada jogando como meia. E ontem ele teve grande destaque nesse jogo do Fenerbahçe. Ele deu 2 assistências para gol e foi o nome do jogo. A partida terminou 4-0 com o Fenerbahçe reassumindo a posição de número 1 no Campeonato Turco. Com isso, fica cada vez mais difícil do Flamengo conseguir uma aproximação com o Diego Rossi. O Flamengo até chegou nessa temporada, segundo os jornais turcos, a oferecer cerca de 12 milhões de euros pelo jogador. Mas o Fenerbahçe continua irredutível e quer mesmo os 15 milhões de euros pelo atleta. Temos aí, então, um outro queridinho do Vitor Pereira. Se o Diego Rossi está mais distante, tem um outro queridinho do Vitor Pereira que pode estar mais próximo. Quem seria, então, esse queridinho, produção? É o Quinteiro. O Juan Quinteiro, né? Falar Quinteiro é o Juan Quinteiro. Juan Quinteiro, a gente fez um vídeo falando muito sobre ele, sobre as qualidades dele com bola parada. É muito bom os lançamentos que ele faz a longa distância, é muito bom demais os lançamentos dele. E esse é o jogador queridinho do Vitor Pereira. Já tentou... Que não é o reserva do Arrascaeta, que continua muita gente falando. Não tem nada de reserva do Arrascaeta. Ele é do Everton Ribeiro. No máximo reserva pro Everton Ribeiro. Pro Everton Ribeiro. E ele também, o Vitor Pereira já tentou 2 vezes a contratação dele, né, Fabrício? A gente estava vendo sobre isso. Ele tentou a contratação dele no Fenerbahçe, né? Primeiro ele tentou a contratação dele no Porto, aí o Porto foi negociando. 2 dias depois que o Vitor Pereira saiu do Porto, ele chegou lá. E depois, em 2016, ele tentou a contratação dele para o Fenerbahçe. Nesse momento, ele não conseguiu a contratação do Juan Fernando Quinteiro. E agora ele quer ele no Flamengo. E é o momento que tem mais chances, né, pra ele vir, porque tá acabando esse contrato dele lá. Deixa eu explicar direitinho então pra galera. Bom, ontem saíram as informações de que o Flamengo estaria aguardando o aval do Vitor Pereira para negociar com o Juan Fernando Quinteiro. A minha apuração é diferente. A apuração que eu tenho é que o Vitor Pereira já deu o sim pro Flamengo ir atrás do Juan Fernando Quinteiro. Pô, Fabrício, se ele já deu o sim, por que o Flamengo ainda não foi? O Flamengo está aguardando a virada do ano. Porque quando acontecer a virada do ano, o Juan Fernando Quinteiro fica... livre no mercado. Ou seja, só seria a questão de ajustar o bônus dele ali, as luvas dele ali e trazê-lo pro Mengão Queridão. Hoje no River Plate, produção, o que o pessoal fala é que só um milagre faria o Juan Fernando Quinteiro fechar com o River Plate. Os jornalistas, os quais eu tenho contato lá na Argentina, estão totalmente descrentes que o Juan Fernando Quinteiro possa continuar no River Plate. Eu conversei com um deles hoje pela manhã, eles me disseram o seguinte, olha, o Quinteiro fez até a parte dele. Diminuiu a pedida, facilitou as coisas para o River, mas tem 2 situações na Argentina
que está atrapalhando a negociação e que, por isso, só um milagre, palavras deles, fariam com que Juan Fernando Quinteiro fechasse com o River. Eu vou explicar para vocês. Lá na Argentina, pessoal, os jogadores recebem em dólar, ok? Só que como o Juan Fernando Quinteiro é colombiano, pela legislação argentina, ele não pode pegar o dinheiro dele e mandar para a Colômbia. Ele não pode mandar os dólares para a Colômbia. E se ele resolver gastar o dinheiro dele na Argentina, automaticamente se converte os dólares em pesos. Então, desvaloriza o dinheiro que ele está ganhando. Então, por essa impossibilidade financeira, eles não estão conseguindo fechar com o Juan Fernando Quinteiro. Para valer a pena para ele, os valores teriam que ser muito mais altos do que o River Plate está negociando. E aí o River não conseguiria pagar. Por isso, na semana que vem, quando Brasil e Spindle forem à Argentina, eles devem tratar primeiro do Agustín Rossi e depois de Juan Fernando Quinteiro. Repito, ele está longe de ser o reserva do Arrascaeta. Nós fizemos um vídeo aqui antes de ontem, eu e a Miriane passamos a manhã estudando ele. Na carreira toda dele, ele jamais jogou do lado esquerdo, nem aquele pinguinho vermelho do mapa de calor tem do lado esquerdo. Ele joga exatamente na posição do Everton Ribeiro. Pode se adaptar, pode fazer o lado de lá? Só Deus sabe. Porque ele nunca fez na vida dele o lado esquerdo como o Arrascaeta faz. Pode fazer, a gente não pode falar que vai manter a qualidade, né? Porque o cara joga tão bem ali pela direita, a qualidade dele é ali. Você vai contratar ele para mudar de posição? Eu acho que não é legal. E a gente nem tem, assim, um esboço para ver, na seleção colombiana ele jogou. Ele cai muito de vez em quando pela esquerda. Muito de vez em quando. O negócio dele é centro e abertaço pela direita. E como a Miriane falou, gente, esse negócio de, ele é meio gordinho, ele é baixinho demais. Por muitas vezes na carreira o Romário parecia gordinho. E é porque o cara é baixinho, ele tem a mesma altura do Romário. O Romário tinha 1,68 m, quase 9, que ele falava, né? E o Quinteiro tem 1,69 m. Então ele é baixinho. Parece ser socadinho, gordo ele não é. Tem muita gente falando do Quinteiro sem ter visto, sem ter acompanhado. A gente fez um trabalho minucioso para acompanhar. Não tem nada desse negócio de fica lesionado o tempo todo. Não é assim. Ele não fica lesionado o tempo todo. Ele teve alguns problemas. A coxa dele é o calcanhar de Aquiles dele, mas nós temos hoje um dos melhores, ainda que eu ache que precise melhorar, nós temos hoje um dos melhores centros médicos da América do Sul. Os caras conseguem equipado, fazer o Rodrigo Caio jogar. De vez em quando o Rodrigo Caio até joga. E eu amo o Rodrigo Caio, tá? Mas é que os problemas do Rodrigo Caio são tão grandes que se o Rodrigo tivesse em outro talvez clube, tivesse abandonado a carreira. Já. É que o Flamengo é muito bom. De novo, acho que precisa melhorar muito mais. Mas é o melhor da América do Sul, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que o Flamengo põe para jogar qualquer jogador. Colocou o Ederson para jogar. E naquela época nós nem éramos tão bons assim no departamento médico. Então, e que não é o caso do Quinteiro. O Quinteiro não está assim, com uma lesão que o impede de jogar a cada 2, 3 dias. Não, é só questão mesmo. E não é joelho, né? O joelho é mais complicado. Bem mais. Agora a coxa, ele teve essas lesões na coxa, mas o ano passado, né? Foi esse ano, né, amor? Ele já não teve... O ano passado para nós é esse ano. Toda hora eu falo o ano passado também. Esse ano ele conseguiu jogar mais, não teve nenhuma lesão grave. Parou 4 dias que a gente 4 dias. 4 dias por causa de infecção intestinal. Então ele é muito bom. Gente, vale muito a pena. Eu gostei demais de ver ele jogando. A gente assistiu os lances dele, os passes dele são excelentes. É igual eu falei, o Flamengo, quando encontra um time retrancado, não consegue infiltrar ali no jogo, dificulta muito o jogo do Flamengo. E ele consegue dar esse passe longo, assim, no pé do cara. Então, se tem igual o Pedro, o Gabigol consegue fazer aquele domínio de bola... O Gabigol com a explosão, o Pedro com a técnica para dominar, para segurar a bola. Vai dar muito jogo, vai ser muito bom. Vale muito a pena. Eu me arrisco a dizer o seguinte... Se o Flamengo contratar o Juan Fernando Quinteiro, ele vai brigar por titularidade. A vida do Everton Ribeiro vai ficar mais complicada. E o Marinho não joga mais. Não joga. Já pode fazer as malas do Marinho. E o Marinho não joga mais. Passar rumo, porque não joga. Definitivamente não joga mais. Ele é muito bom no passe, gente. Ele é aquele jogador
que não precisa ficar com a bola no pé muito tempo. Ele é o Arrascaeta do lado direito, entendeu? O Everton carrega mais a bola, né? E o Quinteiro não. O Quinteiro já recebe sabendo se vai chutar, se vai lançar, se vai tocar. É rápido, ele é muito veloz. Eu torço muito pela contratação do Juan Fernando Quinteiro. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão. Os valores que o Flamengo pode pagar ao jogador são infinitamente superiores aos que o River Plate pode. Essa situação incômoda na Argentina também facilita para o Flamengo a negociação com o Juan Fernando Quinteiro. E hoje não há nenhum clube europeu ou chinês ou árabe ainda atrás do jogador, ou seja, o Flamengo está com um caminho aberto para poder tentar a contratação do jogador, que a gente acha que concorda que é um bom reforço do Flamengo. Muito bom. Só não se enganem, tem nada a ver com a Arrascaeta, mas nada a ver com a Arrascaeta. Ele faz o que a Arrascaeta faz, só que do lado direito. É isso aí, eu também concordo, muito bom. Eu acho que vai ser um salto assim gigantesco você ter Quinteiro, Everton Ribeiro, não, vai ser muito bom. Eu acho excelente a contratação dele. Pois é, gente. E eu tô prometendo vocês alguns dias revelar quem era o jogador do carro que passou sem dar ideia pra galera que tava lá do lado de fora e que a galera ficou até revoltada. Vocês ouviram no vídeo a galera xingando e tudo mais. Mas tem um motivo, tá? Esse jogador entrou assim rapidamente no CT porque ele foi instruído a não parar ali para ele poder dar entrevista pra Flá TV. Eles queriam criar um conteúdo inédito na Flá TV. Exclusivo, né? Exclusivo, boa, não é inédito, é exclusivo na Flá TV. Por isso ele não parou para conversar com ninguém. Quem passou do jeito que passou foi o Bruno Henrique, mas não foi de maldade. O meu correspondente que estava lá, quando ele chegou, ele bateu um papo com o segurança. E o segurança falou assim, não, o Gabi já entrou. Entrou aqui no poste dele, foi o primeiro a chegar. Ele geralmente ele chega mais cedo. Agora, você pode dar sorte de tentar falar com o Bruno Henrique, com o Rodrigo Caio, que são jogadores que, segundo o segurança lá, sempre abrem a janela para conversar com torcedores. Então o Bruno Henrique não foi desumilde, ele não afrontou a torcida, ele simplesmente estava orientado pela Flá TV para não parar ali, para ter um conteúdo exclusivo do canal do Flamengo, que eu acho super normal. O próprio Davi Luiz parou, mas disse, eu não posso dar entrevista aqui fora. Acabou. A gente até bolou uma perguntinha que não comprometesse, que fosse uma coisa assim, de resposta curta, né? Qual a expectativa pro próximo ano? Falei pro Lulu, pergunta isso pra todo mundo, que isso não incrimina ninguém. Ninguém é obrigado a falar do contrato, não incrimina ninguém. É só falar, vai ser respostas curtinhas. Não, boa expectativa, como o Pablo falou, como o Rodrigo Caio, muito atencioso, falou, como o João Gomes falou, mas o Davi Luiz, por exemplo, preferiu nem responder essa pergunta. Normal, os jogadores têm as diretrizes deles internas do clube, cada um com a sua, e então a gente hiper mega respeita e não houve desumildade, se é que essa palavra existe, da parte do Bruno Henrique, e sim apenas um pedido da Flá TV para ter uma entrevista e para ter as primeiras imagens com exclusividade. Inclusive, porque tá todo mundo esperando, né? Sim, uma palavra do Bruno. Inclusive, eu tava vendo a entrevista do Dr. Márcio Tanuri ontem e ele falou que o departamento médico do Flamengo não teve férias, todo mundo seguiu trabalhando porque Rodrigo Caio, Daniel Cabral e Bruno Henrique também não tiveram férias. Eles foram praticamente todos os dias no Ninho do Urubu para poder fazer o tratamento de recuperação. Ele ainda voltou a falar, meus amigos, que a questão da lesão do Bruno Henrique é uma coisa de 12 meses. Pode até ser antecipado para 10 meses. Então, gente, não existe essa de Bruno Henrique para o Mundial de Clubes. Tampouco não existe essa de Bruno Henrique para jogar agora em a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, não tem. O Bruno Henrique é ali para final de abril, início de maio ou até posterior, porque como se trata de um jogador de 33 anos, você não pode dar mole e ficar antecipando assim. Talvez ele comece o brasileiro, né, Fabrício? Seja os jogos do brasileiro. Ele começar o brasileiro. Ele deve voltar na mesma fase que ele saiu da Libertadores, por exemplo, oitavas de final.
Eu acho. E também, gente, caiu muito nas costas do Gabi, né? Esse jogador. E todo mundo falando que era o Gabigol. Ele é bem marrentinho, aí a galera fala ele foi eleito, né? O jogador mais chato do Brasil. O Flamengo tem o mais chato. E em segundo lugar ficou o Felipe Luiz como o mais simpático, mais legal dos jogadores. Ficou em segundo lugar. O primeiro foi o Scarpa, né? Foi o Scarpa, isso. Mas o Gabi caiu nas costas do Gabi. Não é o Gabi, viu, gente? Coitado. E também não foi falta de humildade, nem foi como é que fala? Nem foi um ato de se achar de estrelismo. Arrogante. E de arrogância, nem estrelismo, tá bom? Bom, tá revelado aí. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez a presença de todos, pedindo o seu like, a sua inscrição e, se você puder, recomendar o nosso canal para os seus amigos mais próximos, seus colegas de trabalho, tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês mais uma vez. Falo de novo, muito obrigado pelo carinho. Eu fico muito feliz pelos comentários. Eu fico emocionada, de verdade. Valeu e até a próxima. Valeu, nação. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.